Quando Deus está falando com Moisés, Ele fala para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, eu vou enviar o meu anjo para dar continuidade a essa trajetória. E Moisés disse: eu não vou, eu não continuarei se a tua presença não estiver comigo. Eu não darei nenhum passo se a tua presença não estiver comigo. Quem está falando é um homem que durante um tempo de caminhada no deserto do Sinai, ele tem uma visão com uma sarça ardendo em fogo. Quem falou isso para Deus foi um homem que os seus ouvidos ouviram a voz do Todo-Poderoso dizendo: Moisés, não te achegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás é terra santa, é santo. Daquele dia em diante, Moisés, ele se deparou e se acostumou com algo chamado presença de Deus. Daquele dia em diante, ele se acostumou, ele se adequou a uma realidade onde tudo aquilo que ele fazia, primeiro ele ouvia de Deus. É por isso que ele fala: eu não vou dar nenhum passo se a tua presença não for comigo. Porque se eu cheguei até aqui, é porque a tua presença tem estado comigo. Nesse momento eu quero te convidar a fazer um clamor. Quem sabe você está aqui nessa tarde e tem se sentido sozinho, tem achado que a presença de Deus não está com você. Mas nessa tarde começa a pedir para Ele: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser tocado pela tua presença. Erga as tuas mãos aos céus e começa a dizer isso para Ele: Pai, encha-me com a tua presença, enche-me com a tua presença. Enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de intercessão, querido. Começa a dizer para Ele: Pai, eu não posso prosseguir se a tua presença não estiver comigo. Pai, eu não posso avançar se eu não tiver convicção da tua presença comigo. Não seja aquela pessoa ousada que avança sem Deus falar. Começa a dizer: Pai, evidencia mais e mais e mais e mais. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Fale com Ele, fale com Ele. Me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobri. Clame, clame, clame nessa tarde, clame nessa tarde. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, te amamos. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Diga a Ele: fere meu coração, diga. Fere meu coração, como a ferida de fome
por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga: fere, 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 fere meu coração. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ouça, não é só mais um culto, não é só mais um domingo. É com muito temor e tremor que eu compartilho com a igreja nessa tarde. A persistência, ela precisa ser real na nossa vida. Vou para o culto domingo, mas Deus não falou nada comigo. Eu vou para a oração do Hero, mas eu não senti nada. Eu vou para o Shine, mas eu não consegui sentir nada. Eu vou para o culto fé essa semana, mas até então não houve nada de diferente. A persistência, ela vai te tornar alguém imparável. Uma pessoa imparável, uma pessoa que entende: eu vou clamar até o último dia da minha vida, até que Ele venha. Não é sobre aquilo que eu faço uma vez, mas é sobre aquilo que eu continuo fazendo todos os dias da minha vida. O resultado, ele vem a partir daquilo que eu pratico diariamente. Uma ferida de fome, uma ferida de sede, quando aberta no meu e no teu coração, nós nos tornamos imparáveis. E não são as circunstâncias que conseguem nos parar. Entenda que Deus tem algo para derramar sobre filhos e filhas, mas Ele quer derramar sobre aquele que é imparável. Quem está comigo, diga amém. Amém. Sobre aquele que é imparável, sobre aquele que não desiste, sobre aquele que tem força, sobre aquela que tem força. E muitas das vezes, porque uma bênção não aconteceu, porque uma porta não se abriu, porque aquilo que esperávamos, ai meu Deus, que aconteceria não aconteceu, acabamos esmorecendo, acabamos parando. Mas nessa noite eu preciso que você declare com a sua boca, dizendo: eu não vou parar.
Tem muita gente que está parando de crer. Tem muita gente que deixou de acreditar. Mas você vai dizer: eu não vou parar. Não vou. Eu não posso parar. Eu não posso regressar. Sente-se em nome de Jesus. Preciso pregar. Sona os meus olhos, continua, até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, encontre o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, oh, se fendesse os céus, a tua morada, lugar de prazer, oh, se fendesse os céus, eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 e 18. Aleluia! Oh! Até o 22. Eu quero mais de ti, Jesus. Queremos mais da tua presença em nossas vidas, Pai. Todo dia, todo dia, toda hora, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu quero mais e mais e mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Verso 17 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos, afaste-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu não darei, aleluia, até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei
Meu Deus, todos os homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, tudo que eles amavam era sentir a doce presença. Doce presença. Tudo que eles amavam era isso. Eles oravam, clamavam, consagravam as suas vidas por conta dessa maravilhosa e doce presença. Davi, um grande adorador, ele disse: eu não vou dar sono aos meus olhos, nem descanso a minhas pálpebras, até que o lugar seja encontrado. Ousadamente, nós cantamos dizendo: eu não vou dar sono aos meus olhos, descanso a minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. É bem verdade que Davi estava em busca de um espaço geográfico para ele construir a casa do Senhor. Quando Deus apresenta a eira de Araúna, exatamente onde estava ali localizado o Monte Moriá, exatamente em um local que havia sido esquecido pelos hebreus, pelos israelitas, tudo cheio de mato. Ouça, quando Deus mostra para Davi aquela eira, é aqui que vai ser construído. Mas é interessante que Davi, ele literalmente tinha uma fome, uma sede por Deus, a ponto de dizer: eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar descanso a minhas pálpebras, até que esse lugar apareça. Quando Jesus está com seus discípulos, ele fala: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, mas vocês o conhecem, ele habita em vós. Não é sobre um espaço geográfico aonde Deus vai habitar, é sobre um coração contrito, um coração com sede e fome, que ele vai habitar de uma vez por todas. E esse coração é o teu. Olha para alguém e diga: esse coração é o teu, essa vida é a tua. Diga: Davi procurou um espaço geográfico e Deus quer o teu coração. Portanto, primeiro conselho de Paulo à igreja de Tessalônica é: orai sem cessar. O clamor da igreja, ele não pode cessar. O clamor de filhos e filhas, querido, se você é pai e ora só uma vez por dia, se você é mãe e ora só uma vez por dia, se você é filho, se você é filha e ora só uma vez por dia, preciso te dizer, você está erradíssimo. Orai sem cessar. Eu vejo Deus evidenciando filhos que não priorizam os bens materiais, mas eu vejo Deus evidenciando filhos e filhas que estão priorizando a sua presença. Pergunte para mim bem forte: qual o benefício da presença de Deus na minha vida? Preciso entregar isso. Olhe para mim. Deus disse a Josué: aonde pisar a planta do vosso pé eu vou te dar. Sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Diga: Deus falou para Josué: onde pisar a planta do teu pé eu vou te dar. Diga assim para mim: Rafael, tem mais uma coisa que Deus disse para Josué: eu serei contigo
por onde quer que andares. Segura. Por que então Josué iria possuir todo o território que ele pisasse? Porque o dono do território estava com ele o tempo todo. Então não é sobre a planta do teu pé que vai pisar, é sobre aquele que está do teu lado, que é dono de tudo. Então quando você não prioriza bens e prioriza a presença, aonde você chega, o dono de tudo está contigo. Automaticamente tudo é favorável para você. Eu preciso. A nossa oração sem cessar, ela deve acontecer pelo fato de nós constantemente estarmos não só falando, como também ouvindo. A mesma intensidade que eu tenho para falar é a mesma intensidade que eu preciso ter para ouvir. Vai ter momentos que você vai estar em um quarto de oração, ou aqui nesse ambiente de adoração, que não terá palavras na tua boca, talvez só lágrima nos teus olhos, mas Deus entende a linguagem delas. Vai ter momentos que você vai estar vivendo em um ambiente de oração, mas é o momento que Deus vai literalmente separar para você não falar, mas para você ouvir. É por isso que o maior desafio da igreja não é, irmão, isso é forte, não é ficar em pé para adorar 1 hora, é ficar sentado para ouvir. Mas uma vez que você ouve e entende, por isso que terá momentos na tua oração que você não terá palavras. O que eu falo para Deus? Ele está dizendo, não precisa falar, só ouça, mas vai para esse ambiente sem cessar. Quando você é cheio da doce presença, quando você é ministrado no teu coração, meu Deus. Josué, onde pisar a planta do teu pé. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Diga para mim, Rafael, no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todo aquele que nele habita. Tudo é dele, tudo. Quando você, aperte o teu cinto, prioriza as coisas materiais, você está desprezando tudo. Mas quando você prioriza a presença, automaticamente você tem tudo. Olhe nos meus olhos, para de reclamar por aquilo que você não tem, porque na verdade, se tu tem a presença, tu já tem tudo. Tudo é teu, porque a presença dele está contigo. A terra, ela tem ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Sabe por quê? Porque todo filho carrega a presença do Pai. E todo filho, quando ele pisa em lugares e o dono está com ele, a terra bate continência. Tudo nesse mundo começa a respeitar um filho e uma filha, porque a presença está com ele. Olhe para alguém e diga: não saia do ambiente da oração. Não saia. Não saia do ambiente da intercessão. Não saia do ambiente onde você será revestido da presença. Não saia do ambiente onde a transformação acontecerá na tua vida. Hoje pela manhã eu preguei uma mensagem sobre eu estou em processo.
Eu quero te dizer em nome de Jesus que todos os dias, quando você estiver nesse ambiente de oração, a tua vida é moldada e você vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Só que o nosso problema é: já orei hoje, já cultuei hoje, já fui para o culto, já fiz o meu dever de casa. Eu disse pela manhã, estamos chegando em um ponto tão difícil do Evangelho. Estamos sendo frouxos demais. E é interessante que quando Gideão, ele está olhando, Deus manda Gideão falar assim: quem é frouxo e covarde que vai embora? Irmão, me ajuda a pregar. Meu Deus. A gente olha a vida, né, Adenilson, de atletas eu falei isso de manhã, atletas de alta performance, que acordam 3 horas da manhã para treinar, porque eles entendem, Joãozinho, que se eles se anteciparem nos treinos, eles estarão na frente de todos. Então, por eles se anteciparem nos treinos, eles estão mais firmes e mais resistentes. E a crentalhada, se alguém disser que acorda 3 horas da manhã para madrugar, sabe o que a crentalhada da internet está dizendo? É ativista religioso. Se alguém está de folga e tira 2 horas para vir fazer um turno de oração na igreja, é ativista religioso. Podem me chamar de ativista, pode me chamar do que quiser, mas eu não sairei do ambiente da adoração, não sairei do ambiente da oração, porque é esse ambiente que me dará intimidade com o dono de tudo. Aí você vai ver o resultado. Malaquias 3,18: vereis outra vez a diferença do que serve e do que não serve, daquele que busca e daquele que não busca a Deus. Olhe para alguém e diga: tem muita diferença. Oh, meu Deus. No esporte, você não pode ter o mesmo resultado de alguém que começa a treinar 3. Na vida espiritual, não queira receber as mesmas coisas de alguém que ora 3 horas da manhã. Não tem como. Tem gente que o nome dele é banjo, cavaquinho, é só choro. Mas quem ora 3 da manhã, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7 da noite. Irmão, quem vive em oração, ele sabe que o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Ele sabe que tudo que Deus está fazendo é para o aperfeiçoamento dele. E ele não sai desse ambiente de oração, porque é nesse ambiente que ele recebe a resposta, a diretriz para ele caminhar, para ele fluir e avançar. Ouça, se você não está no ambiente de oração, eu preciso te dizer, você está dependendo de você mesmo. Agora, se você está no ambiente de oração, você é totalmente dependente de Deus. Você pode não ter dinheiro, mas se você está com Ele, Ele é o dono de tudo. Você vai começar a pegar. Você pode não estar bem financeiramente, mas se você está com Ele, o dono do ouro e da prata. Você pode nesse momento estar precisando de uma cura física, mas se você está com Ele, o Jirê, o Rafá que cura. Se você está na presença dEle, você não sentirá falta de nada. É por isso que Paulo diz: um conselho para uma igreja: ore sem cessar. Mas eu já orei ontem. Se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai dizer glória a Deus. Se eu perguntar quem quer bênção, todo mundo vai dizer aleluia. Quem recebe uma casa, meu Deus. Quem recebe aqui provisão de Deus, aleluia.
Quantas vezes em nossos cultos a gente começa com aquela euforia, dizendo tem bênção, tem cura, tem transformação, a gente crendo com toda a intensidade no nosso coração, conforme aquilo que a gente tem vivido, acessado, crido, a gente começa a liberar sobre a igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você não terá o resultado se você não tiver uma praticidade da palavra. É impossível. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Mas tem gente que quer receber sem pedir. Tem gente que quer ver a porta se abrir sem bater. Tem gente que quer encontrar sem buscar. Ore sem cessar. A oração, ela é a base de sustento da igreja. A oração é aquilo que literalmente vai ser o combustível para a igreja continuar. Irmãos, nós temos um desafio. Quem está comigo, diga amém. Um desafio de orar por todas as igrejas que estão em Portugal. Primeiro propósito de oração que nós temos como igreja: Deus expulsa todos os pastores corruptos dessa nação. Deus expulsa, fecha a porta de igrejas que não priorizam a tua presença. Orai sem cessar. Converte os corações daqueles que estão brincando com o evangelho. Eu vejo um tempo de cura sendo manifestado em nosso meio, e isso não me traz muita euforia, isso me traz temor. Porque nesse tempo de cura e transformação que nós viveremos e acessaremos, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sexta, sábado e domingo foram 3 cultos que nós tivemos curas instantâneas aqui na igreja. Tivemos testemunho de pessoas de uma forma extraordinária. Elas nem sentiram nada quando chegaram em casa. Cadê o desvio da minha coluna? Não tem mais. Eu não estou falando isso para empolgar você, eu estou falando com muito temor e tremor. Porque é aqui que nós temos que ter um grande cuidado, que não é sobre nossa oração, sobre o nosso poder, é porque a presença dele está conosco, e aonde a presença dele está, o milagre acontece. Aleluia. Não, mas eu vou orar por ti agora e você vai ser curado. Aí você ora e o milagre não acontece. Chega alguém com uma muleta, aí você ora e o milagre não acontece. Chega alguém de cadeira de roda, aí você ora, o milagre não acontece. Você vai até com toda a tua força. Eu vejo pessoas se esforçando muito dentro das igrejas, mas sabe o que eu acho lindo no ministério de Jesus? O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, então vê. Vai, tua fé te salvou, acabou, tchau. O que é mais fácil eu dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Por isso eu te afirmo, vai, toma teu leito, levanta e anda. Fala para mim, Rafael, quem faz oração vai berrar e nada vai acontecer, mas quem vive em oração vai dar um comando, porque a presença está com ele. Segura rapidinho aí. Quem faz oração vai dizer: Espírito Santo visita, Espírito Santo toca, Espírito Santo vai, Espírito Santo ali, Espírito Santo ali, Espírito Santo ali, Espírito, e nada vai acontecer. Mas quem vive em oração e tem a presença, está calado. O Espírito Santo diz assim: vai e toca naquela pessoa que eu vou fazer. O Espírito Santo vai direcionando tudo.
Nossas orações passam a ser intencionais. Nossos propósitos passam a ser intencionais. Não somos uma igreja que brinca de fazer oração. Somos uma igreja que literalmente vive em oração. Orar sem cessar tem que fazer parte da nossa realidade. Precisamos estar cheios da presença para sermos guiados por essa presença, para orar em conformidade à voz. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando Jesus fala, eu não me torno ativista, eu me torno adorador. Não, eu não me torno um ativista. Eu vou para a igreja às 5 da manhã, para o Rio, para orar. Não, eu não me torno. Por quê? Porque eu preciso da presença. Eu preciso da presença. Então eu venho para a igreja às 5, 4, 3. Há 3 G6 atrás eu disse no nosso GC a seguinte frase: guarda no teu coração. Quem é macho aqui, diga amém. Ao invés de discutir como é ser um homem bom, seja você um homem bom. Quem é mulher aqui, diga amém. Ao invés de perder tempo discutindo como deve ser uma mulher virtuosa, seja você uma mulher virtuosa. O nosso problema é que a gente quer conceituar, falar, aliançar, numerar, dizer tudo como é viver em oração, mas sejamos nós alguém que vive em oração. Chega de teoria, que está na hora de nós vivermos uma prática poderosa na nossa vida. Aleluia. O poder da oração se manifesta na vida de alguém que literalmente tem experiência nesse campo chamado oração. Orai sem cessar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 17, finalizando a armadura do Espírito, ele vai dizer: com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com oração por todos os santos. Chegamos em um nível de igreja questionável por muitas pessoas. Estamos vivendo algo fora do comum em Portugal. E tem muita gente que chega comigo perguntando qual é o segredo. Primeiro, que eu não faço nada, tudo quem faz é Jesus. Quem escolheu esse prédio foi Jesus. Quem escolheu esse ambiente foi Jesus. Quem mandou todo o recurso para essa casa de oração estar de pé foi Jesus, não foi Rafael, nem Lagoinha, nem André Valadão, nem ninguém. Foi Jesus. Nunca recebemos um centavo da matriz, nunca recebemos um centavo da global. Estou falando isso para você ter convicção que quem mantém essa casa literalmente é Jesus. Não é sobre uma estratégia humana, é sobre aquilo que Deus quer realizar. E o que Deus está fazendo? Está nos escolhendo para nós sermos cooperadores naquilo que Ele está realizando. E eu ouvi uma frase que se encaixa muito bem naquilo que nós estamos vivendo. Nem tudo aquilo que é grande é saudável. Nem tudo aquilo que cresce é saudável, mas tudo aquilo que é saudável cresce e se torna grande. Vou repetir: nem tudo aquilo que é grande é saudável, nem tudo aquilo que cresce é saudável, mas tudo aquilo que é saudável cresce e se torna grande. E aonde é que a nossa saúde começa? Fala para mim: na oração. Na oração. Não tem outra fórmula. E cá para nós não é fácil. Quanto custa para fazer isso? Quanto de dinheiro você precisa para dizer: Jesus, fala comigo? Quanto é que tem que pagar?
Quanto custa para você colocar um despertador e orar pela tua casa? Fala para mim. Muito dinheiro? Mas o problema é que você muitas das vezes pode estar achando que está jogando palavras ao vento. Mas o poder de uma oração vale mais do que muitos milhões de euros. Porque a oração pode resgatar uma coisa que milhões de euros não resgata. A palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Quem estiver triste, cante louvores. Quem estiver enfermo, chame o presbítero, porque a oração da fé curará o enfermo. Onde você quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar em um lugar e dizer para você que tem pessoas como aquela mulher do fluxo de sangue, gastando todo o seu dinheiro em busca de uma cura, mas até chegar o dia que ela encontrar com você. Não é comigo, eu estou falando de você. Até chegar um dia que ela se deparar com você e você olhar assim e vai dizer: tem jeito. A presença que está comigo muda o que você está vivendo, tem jeito. O que o dinheiro não pode comprar, a oração traz à existência. Tem jeito. Ora. Ora. Aleluia, aleluia. Teve um dia que eu saí de casa para a minha caminhada diária. Recordo-me muito bem, o dia estava muito cinzento. Eu em casa comecei a ficar acelerado. Falei: amor, não estou aguentando. Ela: vai para a rua, ela já me conhece, vai. Botei o sapato. Esses dias agora eu corri na chuva torrencial. É tão bom, não tem ninguém. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Como é bom te servir. Eu comecei a orar em uma caminhada que eu estava, céu cinzento. E de repente eu falei: Senhor, aonde muitas pessoas agora, por conta desse céu cinza, estão com ansiedade, com depressão, meu Deus, muda agora esses corações. Pai, eu oro por essa cidade, eu oro por aqueles que estão caminhando conosco como igreja. De repente o Espírito Santo me tomou e eu comecei a orar em línguas. Graças a Deus que estava um dia meio que deserto, senão o povo ia começar a dizer: quem é esse turista? Oh meu Deus, quem é esse? Que língua é essa? Será que ele é árabe? Comecei a orar em línguas. De repente, irmãos, o Espírito Santo falou comigo audivelmente, dizendo: Rafael, nada mudou, meu filho. O céu está cinza, mas tudo continua no seu devido lugar. Os pássaros estão cantando, os pássaros estão adorando, o sol ainda está, tudo está normal. O que é que falta é percepção, que eu sou o mesmo, eu não mudei. Está tudo no seu lugar. Ouça, quando você ora, Deus traz definição para você. Que tempestade, ai que isso, que vento. Alguém de oração está assim, ó. Isto é bom, hein? Não deu microfonia, glória a Deus pela tua vida. Dormindo. Quando ele se levanta: porque vocês são tímidos? Tá com vergonhinha de orar, é? Tá com vergonhinha de orar, é?
Tem um enfermo trabalhando com você do teu lado e tu está com vergonha de estender a mão sobre ele. Aleluia. Eu vou falar isso aqui. Eu caminhei mais de 33 quilômetros no Legendário. Estávamos subindo a montanha. Uma pessoa, irmãos, ouça, irmão. Um pastor que estava no meu grupo torceu o pé. Eu falei, calma, eu estou contigo, calma, segura aqui, calma, vem para cá. Fiquei olhando para ver se vinha algum socorrista. Sabe o que veio no meu coração? Tu que é socorrista? Põe a tua mão e ora. Não estou falando para me engrandecer não, em nome de Jesus não é isso. Mas eu quero te dizer que assim como eu orei, que se você orar, eu olhei para ele, eu falei, tu vai continuar em nome de Jesus. Eu baixei, coloquei a minha mão no pé dele, eu falei, Jesus, cura agora o teu filho, é o que eu te peço. Ele tem uma caminhada pela frente e ele não vai parar. Eu declaro todo o inchaço, toda a luxação, sai agora em nome de Jesus. Parei de orar, põe a mão aqui no meu ombro, vamos caminhar. Começamos a caminhar, menos de um minuto ele falou, pera. Eu falei, o que foi? Cadê o inchaço? Cadê o inchaço? Sabe por quê? Ouça! Sabe por que muitas das vezes você se sente só? Sabe por que muitas das vezes o socorro não aparece? Sabe por que muitas das vezes parece que você está vivendo um tempo de abandono? É porque Deus está falando, abre a tua boca e ora! Salmo de número 34, Davi fala assim, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Aleluia! Eu falei aqui de manhã e repito agora, tem gente pagando 15 mil euros, tem gente pagando 5 mil euros para almoçar com pessoas. Chama ele para a tua mesa de graça. É de graça. Eu sei que alguém pode ter algo precioso para entregar para você, mas a Bíblia já diz tudo o que você precisa. Olhe para mim. Eu não me torno melhor do que você porque eu conheço um pouco de Bíblia, não. Mas sentado com pessoas, o negócio está mudando aqui em Porto de Mós, irmão. Mas sentado com alguns tipos de pessoas, eu comecei a deparar algumas coisas. Eu conheço pessoas que cobram 1 milhão por uma mentoria no Brasil. Já sentei em mesas com pessoas que aparentemente são fora do comum. E quando eles abrem a boca para falar, o Espírito Santo fala, tá vendo aí, meu filho? Tudo está naquela fonte. E tu tem uma missão. Em oferecer tudo isso de graça. Porque de graça tu recebeu, de graça tu vai dar. Todo segredo, se você ler Bill Hybels, Rob Thompson, Mike Murdock, qualquer líder, Napoleão Hill, todos eles tiveram as suas vidas baseadas na oração. Miles Monroe, todos esses homens tiveram impactos com Deus na oração. Então o segredo não é um alto investimento para você aprender um código ou pegar uma chave. O segredo ainda é um quarto. E Ele dá sabedoria a todo aquele que pede. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não para, ora sem cessar. Esse é o segredo.
segredo da vida está na oração. Paulo diz, estou olhando para o tempo, estou me segurando. Não era isso que eu ia pregar. Está vindo do céu para o teu coração e para o meu também. Está vindo do céu. As duas mensagens, tanto da manhã, te encorajo a assistir, como agora da tarde, está fresquinha, saiu do forno. Não é requentada. Não está no Google. Se você orar sem cessar e entender que a presença de Deus está na tua vida, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você não vai murmurar. Você não vai reclamar. Você vai agradecer. Diga comigo, todo aquele que ora entende um mistério, o mistério da gratidão. Jesus, quando viveu a multiplicação de pães e peixes, eu preguei sobre isso aqui. Ele não disse assim: Pai, o povo está faminto, multiplica o pão. Sabe o que ele disse? Graças te dou. Ele pegou os pães e os peixes e disse... Ele pegou o pão e o peixe e disse... Olhe para alguém e diga: quer viver multiplicação? Aprenda a agradecer. Seja grato pelo que você tem. Aí Deus multiplica de uma forma poderosa. É profético isso, irmão. Quando você é grato, aí Deus derrama a justa medida, recalcada, sacudida, transbordante, tudo por causa da tua gratidão. Aleluia. Obrigado, papai, é isso aí. Quem está comigo, diga amém. Olha, Jesus ressuscitar o filho da viúva que acabou de morrer, beleza. Ressuscitar a filha de Jairo que acabou de morrer, beleza. Agora eu quero ver essa ressurreição de Lázaro. 4 dias de morte, sepultura fechada, corpo em estado de decomposição. Ai, irmão, fala para mim assim: Rafael, Jesus disse: Pai, ressuscita Lázaro agora. Foi essa oração que ele fez. Jesus pergunta para elas e fala assim: aonde vocês o sepultaram? Ali. Aí Jesus faz assim, ó: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre tem me ouvido. Remove a pedra. Quando você carrega a presença, tu só agradece. A multiplicação acontece, aquilo que é impossível também. Tudo que está fora do lugar começa a ser colocado no lugar. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gratidão te fará alcançar coisas extraordinárias. Agradeça por aquilo que você tem e você viverá uma multiplicação poderosa na tua vida. Agradeça se você está diante de algo impossível para você viver, que quando você menos esperar, a realidade virá. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a convicção daquilo que se espera. Se tu espera, agradeça. Agradeça. Constante presença que não vai embora, vem, fica e mora, doce.
quero aqui nesse momento, em nome de Jesus, invalidar toda obra de feitiçaria contra a vida de pessoas aqui nessa tarde. Eu quero aqui nesse momento invalidar tudo aquilo que tem afligido a tua mente, tudo aquilo que tem afligido a tua casa agora, em nome de Jesus. Diabo, Satanás do inferno, eu te dou uma ordem agora, sai dessa vida. Tudo aquilo que está oprimindo essa mente agora, em nome de Jesus, porque a partir de hoje, essa pessoa viverá em um ambiente de presença. Essa pessoa viverá em um ambiente onde ela será tomada pela presença de Deus, espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom, abstendo-vos da forma do mal. Espírito Santo, hoje não. Eu estava com um amigo, foram duas pessoas que impactaram a minha vida. Um amigo levita. Eu levei ele para almoçar em Nazaré. Ele é lá de Miami. Uma outra pessoa foi uma pastora lá do Brasil. Essa pastora, quando entrou aqui na igreja, numa segunda-feira, ela entrou por aquela porta. Ela, ai meu Deus, pastor, o que vocês estão fazendo aqui? Estou toda arrepiada, que presença. O papai está aqui. Ela começou a falar em língua estranha aqui dentro. Essas duas pessoas, por incrível que pareça, de uma forma tão interessante, foram almoçar comigo em Nazaré. E as duas fizeram a mesma coisa. Quando um amigo meu pisou na areia da praia, estava uma onda forte. E aquela onda quebrou assim, ó. Aí ele fez assim. A voz de Deus é como de muitas águas. Obrigado, Espírito Santo, por me fazer ouvir o soar da voz do Senhor aqui nesse lugar. A pastora Débora, quando ela chegou, ela olhou para aquela imensidão. Quando ela viu a onda quebrar, ela disse: meu Deus, parece que eu estou ouvindo a voz do Pai como de muitas águas. Espírito Santo, agora é meu momento de pegar bronze. Fica para lá. Eu só estou contigo na igreja, no GC. Aqui eu não quero te sentir não. Não apagueis o Espírito Santo. Tem muita gente padecendo nesse mundo porque está desprezando o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão real como eu que você está me vendo. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Pastor, o senhor não conhece a minha vida está tão difícil, tudo fora do lugar. Eu estou tão triste, vivendo uma crise de amargura, que eu tenho convicção que o Espírito Santo já está longe de mim há muito tempo. Olhe para mim. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia. Hoje eu vejo o Espírito Santo se movendo.
A terra era sem forma e vazia, e você pode estar se sentindo assim agora, mas o Espírito Santo está se movendo sobre você. Hoje é dia de restauração. Hoje o Pai te trouxe aqui para te dizer: não apagues o Espírito, Ele colocará tudo no seu devido lugar a partir de agora. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto aonde você está. Se você crê, celebra agora o nome de Jesus, porque o Espírito Santo está começando a operar nos corações neste momento. Apagar o Espírito Santo está atrelado a você fazer coisas dizendo que é o Espírito que está mandando, mas não é. Existem duas expressões que são interessantes e boas para serem entendidas. Número 1, o Espírito Santo me diz. Número 2, eu sinto no meu espírito. Tem coisas que é você, tem coisas que é Ele, e você tem que aprender a discernir isso. Porque você não pode ser alguém teimoso ou teimosa. Quando você discerne a voz do Espírito, você vai sem medo. Mas eu vejo muita gente errando na vida porque confunde a voz do nosso interior com a voz do Espírito Santo. Às vezes é um sentimento teu e tu fala: eu sinto de Deus em te falar, mas segura as ondas. É por isso que ele fala assim, ó: não apagueis o Espírito e nem despreza a profecia. Julgai todas, mas retende aquilo que é bom. Muitas das vezes, o que nós estamos fazendo é substituindo a voz do Espírito por uma voz humana. E desde já eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu não vou te pedir perdão por isso, porque chegará momentos em que as pessoas começarão a ser ministradas pelo Espírito Santo e não por um pregador aqui, e o culto não vai ter hora para acabar. Terça-feira já aconteceu loucura aqui no Shine, de pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus e sendo curadas aqui de uma forma sobrenatural. Começou, irmão, e nós não vamos apagar o Espírito Santo desse lugar. Aleluia. Não despreze, olhe para mim por favor, eu preciso, como teu pastor, ser cheio do Espírito, ter o dom de profecia. Não se trata dessas baboseiras que nós estamos vendo na internet, que está tornando em zombaria as coisas de Deus. Eu ainda creio em profecia, Pentecoste, visão. Eu nasci disso e eu creio e vou viver nisso até o dia que eu morrer. Eu sou fruto de profecias. Meu ministério nasceu pregando na feira 6 horas da manhã e orando todos os dias de 10 à meia-noite na casa de uma irmã, da irmã Rosa. Meu ministério é fruto de profecias que nasceram em uma casa humilde. Quando Deus usa um amigo meu desse tamanho, sou baixinho, mas ele é mais baixinho do que eu, Jonathan Lisboa. Ele olhou para mim e falou assim: Rafael, eu quebrado, vivendo uma fase financeira terrível, vivendo um tempo de muita escassez na minha vida. Ele olhou para mim e disse assim: Deus me manda te dizer, o teu ministério vai jorrar para as nações. Eu te vejo entrando em aviões, pregando a palavra do Senhor. Jamais imaginaria, mas eu creio em profecia.
E quando a profecia é de Deus, não duvida. Eu sou fruto de profecia. Eu não sou maluco de apagar o Espírito Santo. É por isso que nessa igreja nós caminhamos de uma forma muito fácil em uma ordem profética. Eu estava voltando de Madrid. A igreja ainda era assim. Quebramos a parede, ficou a metade. A parte de lá nós íamos fazer o lounge e o local de interação. E a igreja era da metade para cá, dessa coluna para cá, tudo bonitinho. Me chamaram de maluco aqui, mas ninguém entende o que é uma profecia. Eu estou voltando de Madrid, entro na Lagoinha Aveiro, está lá a pastora Débora, todo o pessoal ali da Exemnet. Pastora Débora olhou para mim e falou assim: meu Deus, tu não viestes aqui em vão, vem cá. Me levou para uma sala. Quando eu cheguei naquela sala, uma mulher desse tamaninho, ela vai orar por ti, não é eu, é ela. A mulher começa a vir na minha direção, e ela falou assim: por que tu deixou a parede de pé? Por que tu não derrubou a parede? Não vai caber naquele lugar. Tu vai derrubar a parede e tu vai estender a igreja mais para trás. E Deus vai entregar a lateral. E depois tu vai ter que romper outra parede. Porque Deus está vendo a sinceridade. Deus está vendo o temor. O ambiente é seguro. E Ele vai enviar pessoas para aquele lugar, para serem cuidados, tratados, erguidos, fortalecidos e curados. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz: marreta, derruba a parede, porque eu creio em profecias. O que nós estamos vivendo nesses dias, em cada reunião, em cada culto, irmão, está sendo fora do comum. Pessoas sendo curadas de uma forma muito poderosa, está sendo fora do comum. E o que eu estou dizendo para você, isso é realidade de alguém que vive uma vida de oração. Se prepare para você acessar coisas extraordinárias para a glória de Deus. Aleluia. Doce presença, constante presença. Aleluia. E doce, constante presença que não vai. Aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe, irmãos, duvide de mim, mas não duvide da fidelidade de Deus. Fiel é Deus que vos chama. Por que você está aqui nessa tarde? Porque você foi chamado, porque você foi chamada para experimentar algo tão extraordinário da parte de Deus. Você foi chamado para viver algo tão lindo, tão precioso, tão maravilhoso, majestoso. Nós somos agraciados pela escolha. Somos muito felizes por sermos escolhidos por Ele. O mundo perece, mas a igreja está de pé. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da paz que excede todo entendimento.
Eu preciso ser obediente. A psicologia tem um fenômeno chamado RAM, RAM, raciocínio automático da memória. É um fenômeno que eles deram como RAM, raciocínio automático da memória. Preciso ser obediente. E tem pessoas aqui nessa tarde que não estão tendo controle nos seus pensamentos. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: como o homem pensa, assim ele é. Como o homem pensa, assim ele é. Tem pessoas aqui que não estão tendo controle daquilo que passa na sua mente. Tudo, antes de ser materializado, vai passar na tua mente. Tudo. Dardos inflamados do maligno são atingidos na mente. O escudo da fé neutraliza os dardos inflamados do maligno, mas tem pessoas aqui que foram setadas. Eu não posso perder tempo, fique de pé. Intercessores, me ajudem. Luzes apagadas. Antes de eu começar a orar, fica à vontade, tá? Se você achar isso não é isso, irmão, ouça. Você não é menor nem maior do que ninguém. Se você achar que você deve vir para cá para frente porque o conflito na tua mente está grande, eu te aconselho, sai do teu lugar. Que não é obra de homem, o que está acontecendo aqui agora é obra do Espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma, do grego psique, entendimento e corpo, que sejam conservados. A obra que o Espírito quer fazer aqui em nossas vidas nessa noite é a conservação da tua mente. Esses pensamentos desenfreados que têm vindo na tua cabeça não virão mais. Os raciocínios automáticos da memória não será mais algo que irá cativar, aprisionar você. Eu vejo pessoas vivendo complexos, limitações, e todas essas limitações surgiram na tua mente. E há uma obra do Espírito para ser feita na tua mente agora. Aqui. Não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os intercessores aqui, em nome de Jesus, eu te aconselho a sair do teu lugar. Você que está vivendo um turbilhão de pensamento, você está acelerado, você está acelerada. É na mente, é na mente, é na mente, é na mente, é na mente. A partir de hoje a tua mente será cheia de coisas de Deus. De Deus. Isso. Nunca mais essas setas prevalecerão na tua vida.
Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te louvo, eu te amo, eu te louvo.